Olá, nono ano, estamos iniciando mais uma videoaula de filosofia e esta é a videoaula de revisão para a prova. Aquilo que você precisa saber para fazer uma boa prova, tá certo? O tema desse capítulo, né, desse bimestre, tem a ver com as nossas escolhas, né? Vocês lembram lá que nós estudamos o filósofo Heidegger, que ele fala que o ser humano ele é limitado no horizonte do tempo, mas ilimitado no horizonte do ser. O que ele quer dizer com isso? Né? O ser tem a ver com as nossas possibilidades, com as nossas escolhas. Então, nós sempre temos possibilidades de escolha. E é sobre isso que o capítulo desse bimestre vai falar. Né? Então, é importante a gente saber disso. Né? A nossa vida ela se faz a partir das nossas escolhas. Aquilo que eu estou escolhendo hoje terá consequências para mim no futuro. Né? Se eu pretendo chegar a um lugar, eu preciso fazer escolhas que me levam para isso. Né? Todos nós temos sonhos, né? Todos nós planejamos o nosso futuro. Vocês lembram que nós tivemos uma aula lá que nós falamos sobre isso? Um quer ir para a faculdade, outro quer ser jogador de futebol, né? Quer ser uma pessoa melhor, sei lá, né? Qual é a sua meta de vida, mas você vai alcançar essa meta a partir das suas escolhas e das decisões que você tomar hoje, tá certo? É, então vocês lembram disso, né? Então a prova, algumas questões aí vão falar sobre isso, né? Sobre essas possibilidades de escolhas e as suas consequências, né? Uma imagem que apareceu lá no livro sobre isso, não é a imagem da bússola, não é que é esse instrumento de navegação que tem lá uma rosa dos ventos, né? Que é aquela imagem muito presente nos mapas e nas bússolas, né? Que indicam as direções norte, sul, leste, oeste. Vocês lembram que nós falamos sobre isso, né? E que a palavra norte, porque a bússola nela tem uma agulha que sempre aponta para o norte. Então a palavra norte, ela tem a ver com o sentido da vida, né? Qual é o meu norte, ou seja, qual é a direção que eu devo seguir, tá beleza? Até eu falei com vocês com uma palavra, né? A palavra desnorteado, desnorteado, né? Uma pessoa que perdeu o seu norte, ou seja, que perdeu o sentido, que perdeu a direção da vida, tá certo? E para nos ajudar a alcançar nossas metas, nós temos aí aquelas guias, né? Ou seja, os valores, o que são guias? Os valores que nós precisamos assumir para poder alcançar as metas na nossa vida. Por exemplo, quem quer ir para uma faculdade, ele precisa ter como guia o estudo, não é? Ele tem que estudar, senão ele não vai conseguir entrar para uma faculdade. Quer ser um jogador de futebol profissional? Qual que é a guia? Não é? Ele vai ter que treinar para poder, não é? Treinar muito para poder se tornar um jogador profissional. Né? Então a guia é isso, né? É aquela meta que eu devo que eu criei para mim, né, eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer para poder alcançar essa meta. E tem algumas coisas que eu não posso fazer, né? Até tem alguns filósofos que defenderam que esta guia é o bem, né? Porque o bem é aquilo que nos conduz, né? É aquilo que direciona as nossas ações, né? Aí apareceram lá dois filósofos para falar sobre isso, que têm ideias diferentes um do outro. Eles têm ideias contrárias, né? Que nós estudamos, que é Kant e Nietzsche. Para Kant, o ser humano ele precisa ser ético, não é? Toda pessoa que pensa, que raciocina, ela tem, por uma necessidade própria da razão, de ser uma pessoa ética. Por isso é preciso uma regra universal que seja válida para todas as pessoas. Kant chama isso de imperativo categórico, não é? Ou seja, aquela regra universal que vai direcionar os valores das pessoas, né? E a regra universal que Kant cria é aquela que eu só posso fazer aquilo que todo mundo pode fazer e eu não posso fazer aquilo que todo mundo não pode fazer, né? Porque se a gente agir assim, né, nós teremos certamente um mundo melhor. Lembra que nós estudamos sobre isso?
Já Nietzsche ele fala que não existe uma regra universal que vale para todos os seres humanos, porque a noção de bem ela varia de pessoa para pessoa. Aquilo que para mim eu posso considerar um bem, para você pode não ser. Então os meus valores vão ser os seus valores serão outros. Então Nietzsche ele pensava diferente de Kant nesse sentido, tá certo? Mas para isso é preciso a gente diferenciar o que é o bem do que é o mal, e o que é a bondade e o que é a maldade nas ações humanas. Né? É importante a gente ter claro essa diferença, né? Sendo a bondade tudo aquilo que nos conduz para o que é bom, tudo aquilo que nos conduz para o bem. Não só o meu bem, mas o bem de toda a humanidade, né? Das outras pessoas também. Da mesma forma, a maldade é aquilo que eu escolho que vai conduzir para uma consequência necessariamente ruim, uma consequência má, não para mim, né, mas também, não só para mim, né, mas também para as outras pessoas, beleza? E para ajudar o ser humano a viver isso, né, nós temos aí a noção de justiça, que é um tema também que vai cair na prova, né? É o tema da justiça. Aristóteles é um filósofo que vai falar muito da justiça. Ele diferencia três tipos de justiça. Né? A justiça distributiva. A justiça distributiva é aquela justiça que garante que as coisas são distribuídas igualmente entre as pessoas. Por isso é chamada de distributiva. Né? Ou seja, todas as pessoas têm os mesmos direitos. Todas as pessoas têm direito às mesmas coisas. Não é justo que, por exemplo, eu seja muito rico enquanto a pessoa que está do meu lado seja muito pobre. Né? Então, a justiça distributiva é aquela que vai garantir que todos tenham acesso às mesmas coisas e aos mesmos direitos. Tá certo? A justiça comutativa é aquela justiça que os governantes eles aplicam sobre, né, os cidadãos, sobre as pessoas, né, para que todos tenham acesso às mesmas posições, né, para que ninguém seja mais importante do que o outro. Né? Então, os governos eles têm que atuar, né, de forma comutativa, ou seja, né, para garantir que todos tenham acesso às mesmas coisas. Um exemplo de justiça comutativa é, por exemplo, as cotas raciais. Né? Como a gente sabe, no Brasil, isso vale tanto para concursos quanto para acesso a universidades. Né? Os negros, né, os afrodescendentes, eles têm um número de cotas reservados nas faculdades. Eu vou dizer, mas eles vão ter mais direitos do que os brancos? É porque, historicamente, esse direito foi negado a eles por muitos anos. Né? Então, agora, para garantir, não é, que tanto os negros quanto os brancos tenham acesso aos mesmos bens, o governo cria cotas raciais, né? Para garantir que dentro de uma faculdade não tenha só estudantes brancos, mas também, né, estudantes negros, e assim garantir uma justiça social para aqueles que foram sempre injustiçados na história. Beleza? Então isso é um exemplo de justiça comutativa. E por último, a número 3 aí, justiça corretiva. A justiça corretiva é aquela que vai punir com castigos para aqueles que fazem coisas erradas. Por exemplo, se eu mato uma pessoa, eu vou ser julgado, condenado e preso por ter matado aquela pessoa. Então, o que faz isso? Justiça corretiva. É quando a sua mãe te bate por você aprontar, né? Ela está aplicando a justiça corretiva. Tá certo? E diante disso, né, nós temos aí o símbolo da justiça. O símbolo da justiça é a deusa Temis. Né? A deusa Temis ela é uma mulher, né? Por isso é uma imagem feminina. Ela tem os olhos vendados, né? Simbolizando que a justiça é cega, que ela não faz distinção entre as pessoas. Né? Ela está em uma das mãos segurando uma balança. A balança representa o equilíbrio, né? Para dizer que a justiça é igual
para todos, né, e busca a igualdade entre as pessoas, e na outra mão ela tem uma espada, né, que mostra essa justiça corretiva, ou seja, que pune as pessoas, né, pelos seus crimes, né, pelo mal que eles praticam, eles devem pagar. Um outro tema importante que cai aí na prova também é o da empatia, né? Vocês lembram lá que nós estudamos empatia, antipatia e simpatia? O que é empatia? A empatia é a nossa capacidade de sentir a dor do outro, é a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro para saber o que se passa na vida dele. É importante nós termos esse sentimento antes de julgar as pessoas, né? É importante nós nos colocarmos no lugar dele, sentir aquilo que ele sente, né? Assim também a gente vai se comovendo com o sofrimento do outro. O contrário da empatia é a apatia, né? A apatia é a ausência de sentimentos bons pelos outros, né? É quando a dor do outro não faz diferença nenhuma na minha vida, né? Então nós precisamos ter empatia e não apatia, beleza? A prova está muito fácil, mas se ainda assim vocês tiverem qualquer dúvida, estarei aqui à disposição de vocês, é só chamar lá no grupo, né, que eu vou tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Bons estudos, boa prova.